Questão número 2. Uma barra feita com 2 kg de gelo está a menos 5 graus Celsius. Qual é o calor necessário para que esse gelo se transforme em água a 20 graus Celsius? Aí ele deu aí, né, o calor específico da água, o calor latente, né, e o calor específico do gelo também. Bom, ele deu os dados, né, os dados estão aqui. Ele deu a massa, temperatura inicial e temperatura final. O grande raciocínio da questão está nessa passagem aqui. Quando o gelo vai de menos 5 graus Celsius a 0 graus Celsius, a gente vai ter que usar o Q igual a mc ΔT, porque existe uma variação de temperatura. No 0 graus Celsius, existe uma transformação, uma absorção de calor, que é o QML, que é o calor latente. Ou seja, não acontece a variação de temperatura, porém existe esse calor. Por quê? Imagina um bloquinho de gelo. Na primeira gotinha, nas primeiras gotinhas de água que aparece no bloquinho de gelo, a temperatura já é 0 graus Celsius. E ela se mantém zero até você ter a grande maioria de água, e enquanto tiver uma pedrinha de gelo ainda é zero. Quando transformar numa poça de água completamente, aí começa a aumentar de 0 graus Celsius em diante. Ou seja, essa passagem aqui, onde a temperatura se mantém constante, a gente chama de calor latente, que é QML, e ele deu o L aí, no exercício. De 0 graus Celsius a 20 já é líquido. A gente vai ter uma variação de temperatura, Q igual a mc ΔT. Lembrando que aqui no gelo, aqui de menos 5 a 0, o C é o C do gelo, e de 0 a 20 é o C da água, são valores diferentes. E o L é o calor latente de fusão mesmo. O calor total é a soma de cada calor desse aí. O calor total é a soma de cada calor desse. Lembrando, quais calor são esses, né? Estou falando. É o Q1, o Q2 e o Q3. A gente vai ter que resolver cada calorzinho, achar cada calorzinho desse separadamente e somar no final. O Q1, MC, esse C é do gelo, não pode esquecer, que vale 0,5, MC ΔT. ΔT é a variação de temperatura, lembra? É temperatura final menos inicial. Final é 0, inicial é menos 5, lembra? Ele está no menos 5 e foi para o 0. Então olha aqui da direita para a esquerda. Inicial e final. E o sinal, não se esqueça, é menos menos. Então fica Q1 igual a 2 vezes 0,5, 0,5 é o Czinho do gelo, vezes 5, né? Porque 0 menos menos 5, esse menos vai cancelar com esse menos aqui, vai transformar tudo em mais, né? Vamos dizer assim. O Q1 é igual a 1, ou seja, 2 vezes 0,5 dá 1, 1 vezes, aqui dá 5, né? Dá 5, essa soma aqui. 1 vezes 5 é 5, 5 calorias, beleza? O Q2 é fácil, é Q igual a, não botei aqui, né? É M vezes L. O L vale 80. A massa continua sendo 2, porque é uma transformação, ele vai descongelar, né? Totalmente, né? Vai descongelar totalmente. Então vai ser 2 vezes 80. Simples assim, 160 calorias. Perceba novamente, aqui não existe uma variação de temperatura. Então se mantém 0 graus Celsius até se formar a pocinha inteira de água. Beleza? Novamente, depois que se formou, né, a pocinha de água por completo, a gente entra com o nosso Q3 aqui, que é para variar de 0 a 20 graus Celsius. A massa é a mesma porque descongelou totalmente. O C da água vale 1 caloria por grau Celsius. E o ΔT é 20 menos 0. Temperatura final que a gente quer e a inicial que é 0, né, que estava no 0. Vamos efetuar essas contas aqui. 2 vezes 1 dá 2. 20 menos 0 dá 20. 2 vezes 20, 40 calorias. Beleza? Nós temos os 3 calores aí. Agora, para a resposta final, é só somar o nosso Q1 com Q2 com Q3, né? Para achar o calor total. 5 mais 160 mais 40 dá 205. 160 mais 40 dá 200. 200 mais 5, 205.